Olá, estudantes do curso de mestrado em Ciências da Educação da Universidade Leonardo da Vinci. Eu sou o professor Dr. José Clécio Silva de Souza e trabalhei com vocês a disciplina de Currículo, Integração Curricular e Transversalidade. Chegamos à nossa última semana de aula. Eu espero que ela seja bastante produtiva, assim como as demais também. Imagino que tenham sido produtivas e que tenham tido um processo de aprendizado bastante satisfatório e que a visão de vocês saia de forma diferente ao final dessa disciplina, que ela se mostrou bastante importante no que se refere ao currículo dentro do contexto educacional e a função desse currículo. Então, para a nossa última aula, temos as inovações tecnológicas educacionais, vamos trabalhar a transversalidade no contexto escolar e também os nossos objetivos para essa semana são refletir sobre o papel da tecnologia na sala de aula e compreender a relação entre transversalidade e interdisciplinaridade no processo de ensino e de aprendizagem. Como a gente vai falar inicialmente sobre inovações tecnológicas educacionais, é importante saber que tecnologia não é somente computador, notebook, tablet, celular, programas. Não, tecnologia é tudo aquilo que é novo, tudo que é capaz de promover um processo contínuo e dinâmico de educação. Então, se o professor traz uma atividade, um dominó, um baralho, voltado a um conteúdo, isso também é considerado tecnologia. Então temos que ter essa visão de tecnologia que não é somente aquele aparato tecnológico, mas tudo que você cria e desenvolve é também chamado de tecnologia. Nós sabemos que a educação é um dos pilares mais importantes da sociedade, ela é garantida a todos, né? A Constituição Federal de 1988, ela diz que a educação é um direito de todos os cidadãos, garantido pelo Estado, e dever da família manter essas crianças na escola. Mas a educação ela tem passado por diversas modificações ao longo dos anos. E isso também isso no Brasil e em diversos países. Já tivemos uma educação tradicional, já tivemos uma educação alienadora, uma educação religiosa, e sempre estamos buscando hoje por uma educação libertadora. E para que a gente tenha essa educação libertadora, é necessário que o professor tenha um senso crítico também e que ele possa motivar e transformar a vida do seu aluno com sua prática docente. Vamos falar de inovações tecnológicas. Então, o que acontece? Durante muitos anos, utilizou-se somente na sala de aula uma lousa, um quadro, um quadro branco lá, um verde, com um pincel atômico ou um giz mesmo, os livros e os alunos para que a gente desse aula. É um ensino totalmente tradicional, onde o professor entrava na sala, pedia que o aluno abrisse o livro, ia explicar o conteúdo e passava uma atividade para ele. Os professores ao pouco foram mudando essa metodologia, passaram a copiar no quadro, dar uma explicadinha, tentar debater um pouco com os alunos para ver se conseguia dar um up em suas aulas. Só que ao passar dos anos foi exigido que fosse usado no contexto escolar recursos tecnológicos, porque acredita-se que os recursos tecnológicos eles vão dar uma motivação a mais para os alunos, porque a gente vai estar fugindo do tradicional, daquela metodologia do dia a dia. Então, se a gente tem uma escola hoje, onde podemos ter uma lousa digital, uma realidade virtual, uma realidade aumentada, plataforma de aprendizagem online ou não, isso inova o processo de ensino. Se nós temos na escola data show, temos TV, temos um auditório que a gente possa estar reproduzindo filmes, reproduzindo documentários, isso é tecnologia. De qualquer forma de tecnologia que tire o aluno da sala de aula, daquela forma metódica de se trabalhar, é algo inovador. E aí tem a questão da tecnologia que ela vai mudar o processo da escola brasileira. Infelizmente, claro, sabemos que nem todas as escolas têm um aparato tecnológico. Então, o que acontece? Sabemos que a interação com a tecnologia vai transformar sim um processo mais dinâmico e interativo, mas para que isso aconteça, é necessário que o professor saiba trabalhar com os recursos tecnológicos, que ele tenha uma formação para trabalhar com esses recursos,
Porque muitas vezes o professor ele se recusa a trabalhar com esses recursos tecnológicos porque ele não sabe. Ele está com uma idade avançada, ele é aquele professor tradicional que não quer aceitar o novo. Na pandemia mesmo, por exemplo, eu tive colegas que não queriam trabalhar com o WhatsApp, com o Classroom, com o ambiente virtual de aprendizagem. Eles queriam trabalhar da seguinte forma: deixar na escola atividades que os pais fossem pegar e levar para as crianças. Então, enquanto 90% dos professores da escola que eu trabalhava na época aderiu a trabalhar com Classroom, com WhatsApp, com Meet, com Zoom, teve professor que não, disse: eu vou trabalhar dessa forma porque eu não quero trabalhar com tecnologia porque eu não sei. Então, apesar de termos hoje um grande aparato tecnológico, nosso mesmo, e a escola possivelmente tenha também, tem muitos analfabetos digitais, pessoas que têm a tecnologia, mas não sabem lidar com ela. E isso, no contexto escolar, acaba transformando o processo de ensino um pouco chato para o aluno, porque vai perceber que o professor não tem domínio. E aí a gente tem que entender que as formas, as inovações tecnológicas, ela visa superar aquele aprendizado monótono, chato, onde o professor chega, explica o conteúdo, passa o exercício. E ao contrário, você pode trabalhar o conteúdo com jogos educativos, com quiz interativos, com ambientes virtuais de aprendizagem, com coisas que nós podemos utilizar. Agora, é claro que para trabalhar com toda essa tecnologia é necessário que a escola também tenha condição de trabalhar, ou os alunos estejam com os seus celulares e conectados à internet. Mas no Brasil hoje é proibido o uso do celular nas escolas, então não pode mais usar na escola. Então fica muito difícil até mesmo pedir para o aluno para trazer o celular e vão fazer alguma atividade virtual com ele, com o celular na escola, porque pode ser que muitas escolas não permitam hipótese alguma. Aí a pergunta tem aqui: por que utilizar as tecnologias educacionais? Primeiro, elas são interativas, elas permitem que muitas pessoas acabem interagindo com você a partir de certas atividades que você desenvolve. Quando eu gravo minhas aulas e posto lá no YouTube, ou eu crio um fórum, por exemplo, na plataforma de vocês, isso vai permitir que a gente tenha mais um processo de interação mais dinâmico, cada um dentro do seu tempo. São flexíveis, versáteis e dinâmicos, porque ela permite que cada um acesse em seu determinado tempo e também vai dinamizar esse processo de ensino e de aprendizagem, não tendo assim um processo tradicional. Também tem a questão de possuir uma atualização mais rápida e menos burocrática do que o ensino tradicional, e também agrega habilidades e competências digitais, ou seja, eles vão agregar conhecimentos ligados à tecnologia que nós precisamos compreender, que nós precisamos ter para desenvolver um bom trabalho. E aí também tem a questão de promover um ensino personalizado e adaptativo. Por que personalizado e adaptativo? Porque a gente consegue personalizar, fazer uma atividade voltada exatamente para aquela turma, de acordo com o nível dela, e adaptando algumas para aqueles alunos que não estão no nível do outro coleguinha. Ela facilita a inclusão de alunos com deficiência também, é um dos benefícios. Vai favorecer a autonomia do estudante, porque ele vai mexer no programa, mexer no aplicativo. Se tiver errado alguma coisa, algum problema, vai tentar encontrar soluções. Algumas vão gerar aprendizagem automática, né? A questão dos fóruns, dos quizzes, eles geram um processo dinâmico e de aprendizagem que acontece de forma rápida, e também vai ter a automatização de tarefas corriqueiras, né? Como correção de avaliações. Hoje, muitas vezes, o professor prefere aplicar a prova no formato digital, no Google Forms, por exemplo, ou outra ferramenta, onde o próprio sistema corrige automaticamente as questões objetivas e você só vai lançar nota das questões discursivas. Então, é um benefício para o professor e para o aluno trabalhar com tecnologias. Aí vamos trabalhar agora com algumas inovações tecnológicas. A primeira é a sala virtual de reunião. A sala virtual de reunião são aquelas salas que nós utilizamos, o Meet, o Zoom, ou mesmo uma conversa em grupo pelo WhatsApp. São as salas virtuais de reunião que cresceram muito durante a pandemia,
onde cada quem hoje pode fazer uma reunião estando em sua casa e a outra pessoa em qualquer parte do país ou fora do país também, e você consegue se conectar sem ter apenas uma separação físico-espacial. Estamos separados fisicamente, mas ligados através da rede de internet. Temos também os ambientes virtuais de aprendizagem, que é um ambiente que vocês utilizam aqui na Leonardo da Vinci. Nós temos o aula, e esse aula vocês conseguem perceber que ele é um espaço de interação e de aprendizagem, onde há um conjunto de recursos. Vocês viram, por exemplo, na minha disciplina eu coloquei lá inicialmente um questionário com correção automática. Agora eu coloquei na segunda semana, eu fui lá e coloquei para vocês fazerem uma resenha crítica. Na terceira semana vai ser um fórum, na quarta semana vai ser um artigo. E o que acontece? Vocês vão postar na plataforma com base nas orientações e nas aulas que estão disponibilizadas, e aí vocês vão simplesmente, eu vou receber no outro lado todo o material de vocês, fazer a correção, dar um feedback e vocês vão ver o que foi que aconteceu. Se vocês foram bem, foram mal, quais os aspectos positivos e negativos das atividades desenvolvidas. Temos a plataforma educacional, que ela é muito semelhante com os ABAs. Essas plataformas educacionais, elas não são os ambientes virtuais de aprendizagem Moodle, que é o que nós utilizamos na Leonardo da Vinci, porque o Moodle é uma plataforma que ela é grátis, não há despesa para tê-la, essa plataforma. Só que o que acontece? Quando a gente fala em plataforma educacional, tem as plataformas que são criadas através de programas de sistemas para atender a necessidade de uma universidade, de uma instituição de ensino. Por exemplo, eu trabalho no programa da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Lá nós não utilizamos AVA, nós utilizamos uma plataforma educacional criada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e com outras características. Então lembrem, o Moodle é um ambiente virtual de aprendizagem bem simples, que é de graça. Já as plataformas são criadas pelas universidades também como forma de complementar o ensino presencial, deixando o ensino no formato híbrido. A lousa digital, como nós já sabemos, ela tem uma capacidade de interatividade muito boa, e isso torna o processo de ensino mais dinâmico, com imagens 3D, vídeos, áudios, com toques que você consegue fazer na lousa e criar situações lúdicas que vai favorecer o aprendizado do aluno, mas que infelizmente lousa digital não é uma realidade hoje das escolas públicas. No máximo que a gente consegue ter hoje nas escolas públicas, no máximo, são lousas de vidro. Tem a questão da mesa educacional, que a mesa educacional é essa imagem aqui que vocês conseguem ver. Ela tem um bloquinho de letras com números e imagens e etiquetas em braille. E aí o que acontece? Você vai criar uma espécie de alfabetização interativa e divertida, porque vai aparecer na tela o que o aluno deve colocar, e aí na fileirinha vai colocar a letrinha por letrinha de acordo com a palavra. Tipo, se lá em cima no vídeo aparece casa, então ele vai pegar o C, o A, o S e o A e colocar nessa barrinha aí. Isso favorece o processo de aprendizagem porque a criança vai conseguir identificar as letras, vai conseguir identificar as sílabas e, consequentemente, também as palavras. Mas também é um recurso que, nas escolas que eu trabalho, infelizmente, também não temos a mesa educacional. Nós temos os games educacionais, que são os jogos que estão em tablets, notebooks, computadores, que estão na internet mesmo também, que basta você ter um laboratório de informática bem completo, com acesso à internet. A gente consegue trabalhar muito bem com eles, porque tem vários jogos na internet online, conteúdos com questionários online, e isso facilita também o processo de ensino-aprendizagem. E também podemos trabalhar com o Google Forms, que também não deixa de ser algo dinâmico e interativo. E nós temos o Lego Education. O Lego Education, eles são essas pecinhas que a gente consegue ver aqui na imagem, na minha esquerda, que ela trabalha com questão de tecnologia, engenharia, arte, e que ela favorece o processo também. É o que nós temos hoje nas aulas de robóticas aqui em Alagoas, por exemplo. São peças que, quando são montadas, elas formam um outro objeto que vai ter a sua funcionalidade. Então, é o que nós chamamos de Lego Education, que geralmente isso não é utilizado em toda a escola, somente em laboratórios com supervisão de um profissional. Temos a realidade virtual e a realidade aumentada,
que é quando a gente cria um ambiente novo para o aluno, como por exemplo, utilizar aqueles óculos que dá uma outra sensação, uma outra realidade, ou softwares que também aumentam nossa realidade. É a questão de você experimentar através de uma realidade daqueles óculos, por exemplo, outras sensações que você não consegue sentir. Tipo, você está voando, você está caindo, saltando de um paraquedas ou algo do tipo. É permitir que você tenha sensações, mas infelizmente também a realidade virtual e aumentada é uma dificuldade para a escola pública. Nós temos os livros digitais, os e-books, que hoje em dia estão substituindo muitos livros impressos. É muito comum as universidades, hoje as escolas, quando criam plataformas ou Moodles, elas colocam lá os livros digitais, mas não permitem que você imprima pela questão dos direitos autorais. Mas você pode estar colocando artigos, textos, como a gente faz aqui na Leonardo da Vinci, que você pode fazer impressão e começar a estudar. Inclusive, você pode compartilhar esse conteúdo com outros colegas. E aqui tem como implantar as tecnologias educacionais na escola. Quais são os desafios? Sabemos que implantar tecnologia educacional na escola é uma necessidade de se ter recurso, estrutura e profissionais capacitados. E essa tecnologia tem que atender a uma necessidade da escola, que vai ter um perfil também da comunidade. Então, para se instalar hoje toda uma tecnologia na escola, tem que analisar o contexto na qual a escola está inserida, o público e quais são os objetivos. E o mais importante é ter recursos para poder implantar as tecnologias na escola. Quando a gente implanta uma tecnologia na escola, em toda a escola, né, é algo que favorece o processo de ensino e aprendizagem de forma bem satisfatória. Mas é o que acontece, a gente pode ter alguns empecilhos aí na questão da implantação. É o professor que não quer se adaptar àquela nova realidade, a trabalhar com tecnologias, e ele se nega a aprender também dessa forma. E também tem aquela questão dos professores que, por mais que tenham formação ou algo do tipo, eles não conseguem aprender para trabalhar com os alunos a tecnologia de forma inclusiva e acolhedora. Agora vamos falar um pouquinho de transversalidade ou transdisciplinaridade. Quando a gente fala em transversalidade, é a mesma coisa que transdisciplinaridade, ou seja, são conteúdos que a gente trabalha no decorrer do nosso dia a dia, como ética, valores, pluralidade cultural, sexualidade, saúde, questões sociais e meio ambiente. São conteúdos, são temas que devem ser trabalhados em certas situações, igual de matemática, mas de repente eu vejo um aluno com uma atitude homofóbica, então eu vou trabalhar com ele a questão da sexualidade. Às vezes o aluno, porque fulano ele é negro, eu vou trabalhar quem? A pluralidade cultural. Então temos que ver que são conteúdos que a gente vai trabalhar não de forma intencional, já planejada, mas que surgem no decorrer da nossa aula. Então a transversalidade ele vai ser um princípio pedagógico que vai integrar as diversas áreas do conhecimento, ou seja, ele vai dar ao aluno uma visão completa de tudo. Esse é o objetivo da transversalidade e da interdisciplinaridade. Ter uma visão holística, uma visão de todo mundo, conectando os saberes de todas as áreas do conhecimento, das disciplinas que compõem o currículo escolar e aquelas que não estão diretamente ligadas ao currículo escolar, como sexualidade, pluralidade e dentre outras. E aí o que acontece? A gente tem que saber que a transversalidade, como eu já falei anteriormente em outras aulas, é textualizar os conteúdos e resgatar uma sequência lógica de conhecimentos dos alunos, ampliando o seu significado, ampliando também o seu conhecimento e dando possibilidade ao leitor de aprender de forma diferente. E quais são as vantagens da transversalidade? Ele promove valores que muitas vezes deveriam ser ensinados em casa e não são, então cabe à escola estar ensinando esses valores. Uma vantagem que nós acabamos capacitando os alunos para serem críticos, permite que eles desenvolvam atividades de participação ativa na sociedade, em projetos sociais, e permite que os alunos também se tornem bons leitores, porque quando a escola incentiva a prática da leitura,
ele vai ser um bom leitor fora da escola. E aí tem como trabalhar a transversalidade. Primeiro, temos que construir um plano de aula bem dinâmico e diferente, fugindo do tradicional. Aquele plano que vai chamar a atenção do aluno, uma dinâmica, um jogo, que faça com que ele interaja, que tenha uma gratificação. Temos que explorar os ambientes, não somente os ambientes da escola, os ambientes fora da escola também. Hoje vamos ali conhecer a estação de água, a estação de energia, a estação de esgoto. Temos que convidar especialistas na área do conhecimento, pessoas de fora, porque muitas vezes os alunos não dão valor e reconhecimento à pessoa da escola, mas somente a quem é de fora da escola. Temos que fazer um processo aí bem difícil, que é levar pais e filhos a dialogarem, a conversarem, a tentar entrar no senso comum, onde o aluno se sinta ouvido, se sinta que é protegido, sinta que o pai tem preocupação com o aprendizado dele. E também o mais importante é contextualizar os conteúdos, contextualizar matemática, história, geografia, ciências e assim por diante. Temos também que resgatar os acontecimentos da vida do aluno para trabalhar na sala de aula. É a questão de dar o espaço para que ele possa falar. Nós temos que mostrar interesse pela vida do aluno, porque a partir do momento que nós nos interessamos pela vida do aluno e ele traz essa memória para a gente, ele se sente mais valorizado e o processo vai se tornar mais dinâmico, você vai saber como trabalhar com ele. Temos que integrar os temas não somente de forma teórica, mas de forma prática, fazer com que as atividades saiam da teoria, da sala de aula, que vá para o campo. Também temos que explorar as possibilidades de tecnologia educacional, dentro do que a escola pode nos oferecer no que se refere à tecnologia. E aqui nós temos alguns temas transversais, que eu já falei, ética, né, que é a questão da equidade, solidariedade. Temos saúde, que são os direitos à saúde, relação com o meio físico e social. Meio ambiente, que é em relação à questão de manejo, conservação. Pluralidade, a questão da diversidade do patrimônio cultural. Orientação entre a questão de gênero, dignidade, sentimentos, afeto. E educação e trabalho, que está ligado à questão do mundo do trabalho, desenvolvimento pessoal, globalização. E aqui nós acabamos encerrando a nossa quarta e última aula e por fim encerramos o curso da disciplina Currículo, Integração Curricular e Transversalidade. Vocês vão ter que desenvolver nessa semana um artigo, tem todas as orientações possíveis no ambiente virtual de aprendizagem, o que é um artigo, como fazer, eu deixei lá o ABNT também. O artigo tem que ser feito com 5 ou 6 laudas, capa, folha de rosto, pode ser feito individual ou em grupo de até 7 pessoas. E lá tem todo o material, as orientações da atividade, como desenvolver um artigo. Tenham muita atenção, muito cuidado e o mais importante, eu dei para vocês 10 temas. Vocês escolhem um dos 10 temas para desenvolver um artigo e vale 40 pontos, é uma pontuação muito alta. Eu sugiro que vocês desenvolvam um artigo de acordo com a BNT, não de acordo com as normas do Paraguai, mas com as normas brasileiras, porque é aqui que seu diploma vai ser reconhecido, para que a gente possa depois pensar na possibilidade de publicar esses artigos de vocês e aí dar um up no laço de vocês, certinho? Então, agradeço a participação, a atenção de vocês durante esse mês e quem sabe a gente se encontra mais na frente em outra disciplina. Qualquer coisa, manda mensagem para mim lá na mensageria da plataforma.